você já ouviu falar que o livro é melhor que o filme? Eu sou a Anne Martins, esse é o Universo Literário e hoje eu vou falar algumas diferenças entre o livro e o filme Harry Potter e o Cálice de Fogo. Bom, vamos começar logo pelo início do filme, que é aquele senhor que ele tá colocando água pra ferver. Eu achei que era pra fazer chá. E aí ele vê a luz e tudo mais. Quem que é aquele senhor? Bom, aquele senhor ele é um jardineiro que trabalhou para os Riddle antigamente. Um dia aconteceu de uma empregada chegar lá na casa de manhã e encontrar os 3 Riddles mortos no chão. E aí todo mundo achou que era o jardineiro, porque ele tinha a casa dele que ficava na propriedade dos Riddle, separada, e como ele cuidava do jardim e sempre ficava lá, ele foi o principal suspeito. Ele até chegou a ser preso, só que aí aconteceu da perícia da causa da morte dos corpos chegarem e nenhum do corpo tinha nada como esfaqueamento, perfuração, envenenamento, nada. Também não tinha ataque cardíaco, nada. Eles simplesmente morreram. Avada Kedavra, né, minha gente? Com certeza só pode ter sido. E aí esse senhor ele foi liberado, o nome dele é Franco, e aí ele continuou a ficar na casa mesmo depois dos Riddles terem morrido. E aí as pessoas foram comprando a casa e acabaram pagando para ele continuar cuidando do jardim, mas sempre vendia a casa novamente. E aí aconteceu... Minha gata tá brincando aqui. E aí aconteceu do quê? Alguém anônimo comprou a casa e ficava mandando dinheiro para ele. Bom, como todo mundo achava que ele era quem teria matado os Riddle, as crianças ainda ficavam atormentando o coitado, né? Então, tipo assim, eles passavam com a bicicleta no jardim, ficava apedrejando a casa e ele que arrumava. E como ele já estava mais de idade e tinha algumas feridas, porque antes ele era soldado, começou a ter muita dor na perna, porque ele se esforçava muito e a idade dele já era avançada. E aí, uma certa noite, ele acordou com muita dor e foi ferver água para poder fazer compressa para ver se melhorava um pouco da dor. E é por isso que ele acordou. Eu achei que ele ia fazer chá, mas aí não. Na verdade, ele ia fazer compressa. E aí ele vê que uma das luzes da casa do Riddle tá acesa e era do filho mais novo deles, e o único filho, né? O Tom Riddle. E aí ele achou que ali já tinha passado do limite, as crianças já tinham passado do limite. E foi lá ver e afrontar as crianças, porque já era tarde e eles estavam fazendo o que lá dentro da casa? Só que aí chegou lá, ele escutou a conversa do Voldemort com o Rabicho, e aí a Nagini chegou e entrou, né, e passou por ele ali, e aí a Nagini falou pro Voldemort que ele estava espiando, e o Voldemort manda o Rabicho abrir a porta pro velho jardineiro entrar. E aí ele acaba escutando que tinha que matar o menino tinha que morrer, e ele fala que a esposa dele sabia onde ele estava e que se ele sumisse, iam dar falta dele. Daí o Voldemort, ele tá sentado numa poltrona e a poltrona está de costas pro Franco, né? E ele fala assim, deixa de ser tolo, você não me engana, você não tem esposa e ninguém vai sentir sua falta. E aí o Franco ele fica desesperado e fala, então pelo menos me encara, seu covarde. Olha pra mim, né? Me encara. E aí o Voldemort vira a cadeira, e na verdade eu acho que o Rabicho vira a cadeira pra ele, e aí o Franco ele olha, ele dá um grito e cai duro no chão morto. Ou seja, o Voldemort deu uma Avada Kedavra nele e ele morreu. Só que aí, a minha teoria era o quê? Como ele era jardineiro antigo dos Riddle, talvez ele tenha visto alguma semelhança entre aquela criatura, que era aquele bebê estranho, Voldemort, e a feição no rosto dele seja parecida com o do Tom, alguma coisa do tipo. Eu tive essa teoria, porque pra ele olhar e gritar de pavor, ou ele tava com muito medo do que tava vendo, porque realmente não é algo comum de se ver, né? Um bebê falante estranho. Ou ele viu um bebê falante estranho com a fisionomia do Tom Riddle. E aí, na minha cabeça, era por isso que ele gritou. Só que depois, no final, não tem nada a ver, tá? Depois eu explico porque ele gritou. Bom, seguindo... no filme não mostra como que o Harry é convidado para ir pro torneio lá mundial dos bruxos, né, que tem o Victor Krum. Bom, um dia ele tava lá na casa dele, de férias ainda, e aí o tio Walter chama ele para ir na sala.
E ele mostra um envelope que, na verdade, tá cheio de selo de carta, né? Aquele selo de correio, de correspondência. E só o endereço que não tem o selo. E o envelope tá cheio de selo. E aí ele começa a ler a carta, que era da Molly, né? A senhorita Weasley, falando que o marido dela ganhou muitos ingressos para ir no torneio mundial dos tribruxos e que o Harry, se ele poderia ir, né? Se ele pudesse ir, eles iriam buscar o Harry à tarde, no dia seguinte, que era no domingo. E que como faltava uma semana para voltar às aulas, o Harry poderia ficar o restante dos dias lá na casa dela e ela compraria o material do Harry. E aí, tudo bem, de lá eles iam para Hogwarts, ela levaria e não precisava se preocupar, como se o tio Walter se preocupasse com o Harry, né? E até no final ela manda PS, espero que tenham colocado a quantidade de selo suficiente. Foi simplesmente um envelope inteiro, né, gente? Daí o tio Walter ficou no dilema, porque se ele deixou o Harry ir, o Harry ia ficar uma semana a mais longe deles. Só que o Harry ia ficar feliz. Só que se ele não deixasse o Harry ir, o Harry ia ficar triste. Só que o Harry ia ficar uma semana ali com eles. E aí o Harry viu ele pensando e falou, tudo bem, você não quer que eu vá? Eu não vou. Então eu vou subir pra cima e vou terminar minha carta pro Sirius, meu padrinho. E aí o tio Walter, você ainda está falando com o Sirius, está escrevendo pro seu padrinho? Ele falou, sim, a gente escreve direto. Inclusive ele me mandou uma carta, mas faz tempo que eu não respondo e eu já quero responder pra ele não achar que tá alguma coisa errada. E aí ele vinha atrás de mim, né, pra saber como que eu tô. Daí o tio Walter, não, tudo bem, você pode ir, tudo bem. Com medo dele falar pro Sirius que ele não iria e o Sirius ir lá, né? Porque ele aproveita dessa chantagem. Daí tudo bem, ele escreve pro Ron, fala que eles vão. E aí no dia seguinte o Sr. Weasley ele até se atrasa, mas ele acaba chegando e o Harry escuta na lareira ele falando com os meninos. E aí junto com ele tava o Fred, o George e o Ron. E aí o que acontece? Como a lareira estava fechada, ele fez um feitiço para a tampa da lareira sair. E aí a tampa da lareira saiu voando e um monte de sujeira ficou pela sala. A tia Petúnia ficou horrorizada porque estava tudo limpinho. E aí, ok, os irmãos Fred e George foram pegar as malas do Harry. E aí na volta eles deixaram cair uns doces de propósito. E aí pegaram alguns e deixou um ali. E aí cataram o pó de flu e voltaram para casa. E aí o primo do Ron catou essa bala e comeu. E aí o que acontece? A língua dele começou a crescer e sair da boca. E aí a tia Petúnia ficou desesperada, achando que ele ia morrer sufocado com a própria língua. E a língua dele crescendo. E o Sr. Weasley, meu Deus do céu, calma, eu posso ajudar. E aí o tio do Harry já ficou bravo, já começou a catar uns negócios, tacar no pai do Ron, né, do Sr. Weasley. Aí o pai do Ron já falou assim, vai Harry, vai, pega o pó de flu e vai. E aí a última visão que o Harry viu antes de tacar o pó de flu e ir pra casa do Sr. Weasley foi ver o tio dele tacando um vaso, um terceiro vaso já no Sr. Weasley, que já tava com a varinha desviando. E aí ele saiu correndo pra ir ajudar e a tia Petúnia gritando desespero. E a língua do primo dele lá já lá no pé, já de tão grande. E aquela bagunça toda. Gente, imagina isso no filme. Eu acho que seria sensacional. Sério, isso é muito bom, porque eles é muito chato. É tipo o mínimo que eles merecem, né? E aí essa cena, infelizmente, não tem no filme, mas tem no livro. Seguindo a cena, eles vão lá pra Copa Mundial lá, né, dos bruxos, tribruxos, ó, eu já tô pensando em outra coisa. E aí o que acontece? No livro, eles estão lá na parte mais VIP e os Malfoys estão também naquela parte mais VIP, diferente do filme que eles encontram os Malfoys embaixo. Eles até jogam piadinha que se chover eles iam ser o primeiro a saber, né, porque eles iam ficar lá em cima. Porém, a parte de cima é a parte VIP. E os Malfoys também estavam na parte de cima. Tanto o pai quanto a mãe do Malfoy e o próprio Malfoy estavam lá também. E aí tava o Bartô, na verdade ele não tava, mas ele mandou uma elfa dele, a Winky. E ela tava lá sentada, guardando o lugar pro Bartô, que não apareceu. E aí depois do jogo, eles voltam lá pra cabaninha deles e acontece o ataque.
Bom, no livro é totalmente diferente do filme. No livro, o Harry, Ron e Hermione eles vão para a floresta e ficam lá escondidos esperando o ataque acabar. E aí eles escutam alguém falando alguma coisa e aquela marca da maldição lá do Voldemort, ela é liberada no céu. E aí chega o pessoal do Ministério da Magia, tenta atacar eles, o pai do Ron chega e aí explica que era o filho deles e tudo mais. Aí o Harry fala que eles escutaram alguém ali perto deles e assim que eles escutaram alguém, a marca da maldição foi lançada no céu. Daí alguém do ministério vai lá e encontra o Wink, que é a elfa do Bartô, e a varinha do Harry. E eles fazem um feitiço na varinha e o último feitiço que foi feito foi a da maldição. E tava com a Wink, que é a elfa do Bartô. E aí, entrando nessa de elfa do Bartô, eu vou contar logo a história da família do Bartô, porque é muito extensa, eu acho importante e não tem no filme. Bom, vamos começar com Bartô lá naquela audiência, né, julgamento do que aparece o filho dele, tá? No livro, o Karkaroff, ele entra de forma diferente, tá? Ele entra, dois mentadores entram do lado dele, um segurando cada mão. Eles sentam o Karkaroff lá e aí coloca a algema e fica do lado dele. E o Karkaroff não entrega o filho do Bartô no livro. Ele entrega os nomes e aí na mesma cena do livro começa a aparecer outra memória do Dumbledore, que é 4 bruxos sendo também julgados, que um deles é o filho do Bartô, o outro, com certeza, a Bellatrix, por conta da descrição, é uma bruxa baixinha, do cabelo volumoso e olhos grandes, então tem que ser a Bellatrix. E mais 2 outros bruxos, que não teve descrição. E aí o que acontece? O Bartô tá julgando eles por terem usado uma maldição proibida nos pais do Neville Longbottom, que não morreram, eles estavam internados no hospital específico para bruxos que sofreram com magia e eles não lembravam do Neville e não tinha muita lembrança, na verdade, eles quase eram vegetais. Inclusive o Neville e a avó deles iam visitar ele e no filme eu tive a impressão de que eles morreram, então eles não morreram. E aí o filho do Bartô a todo momento fica implorando pelo amor de Deus para não deixar o pai deixar os dementadores levar ele de volta para Azkaban. E aí acontece uma votação de que todos que acharem que eles eram culpados pelos que fizeram os Longbottom erguessem a mão para eles serem condenados eternamente a ficar em Azkaban. E aí eles foram condenados, o filho dele saiu desesperado, falando que não tinha sido ele, que ele não tinha feito aquilo, a mãe dele até desmaiou e tudo mais. Passado um tempo, a mãe dele ficou doente. E aí a última coisa que ela pediu pro Bartô foi que ele libertasse o filho deles de Azkaban. E aí o que eles fizeram? Eles foram até Azkaban, os dois. Ela levou 2 poções polissuco. Chegou lá, ela pegou um fio do cabelo dela, um fio do cabelo do filho e colocou. Aí eles tomaram a poção, cada um. E, bom, ela trocou de lugar com ele. Ela morreu lá como se fosse ele. Morreu como transformada nele ainda por conta da poção. E ele voltou para casa com o pai transformado nela. E aí chegou lá, o pai dele lançou um feitiço nele para controlar ele, porque ele queria ir atrás do Voldemort para poder ajudar o Voldemort a ter a sua força de volta. E aí o pai dele foi, catou uma capa da invisibilidade e deu para ele e falou que ele tinha que ficar com a capa o tempo todo. E a Wink que cuidava dele. E aí teve um dia que o Bartô não estava em casa e alguém do ministério apareceu lá. Que era uma moça que ela desapareceu. Qual era o nome dela? Alguma coisa Jonks, eu não lembro muito o nome dela, mas enfim. Ela foi lá pra falar com o Bartô, e aí a Wink falou que ele não tava lá, mas que ela podia ficar aguardando. E assim ela fez. Só que aí, ela escutou a conversa da Wink com o filho do Bartô. E aí, ela lembrou daquela voz. E quando o Bartô chegou, ela pressionou o Bartô. E ela descobriu a verdade. Só que aí o Bartô foi e usou um feitiço da memória nela pra ela esquecer de tudo aquilo. E ela voltou à vida normal dela, trabalhando no ministério, saiu de férias e desapareceu.
Aí o que acontece? O Rabicho, ele fugiu e aí ele quis ir atrás do Voldemort pra ajudar o Voldemort. Só que nisso, ele encontrou essa moça que fugiu, né? A sei o que Jones. Eu não lembro o nome dela, desculpa. E aí o que acontece? Ele encontrou o Lord Voldemort. O Lord Voldemort, ele era como se fosse uma sombra, assim, que conseguia possuir pequenos bichos e até pessoas. E aí o que acontece? O Voldemort foi e usou um feitiço nela para ela poder falar tudo que ela sabia. A memória dela voltou e ela contou tudo. Ela contou do torneio Tribruxo do torneio Tribruxo, não, gente, desculpa. Ela contou do que acontecia lá com as outras escolas, né? Do Cálice e tudo mais. Contou que o Bartô estava com o filho dele em casa e contou que estava sob feitiço porque o filho dele queria ir atrás do Voldemort para ajudar o Voldemort. Então o Voldemort foi e matou ela. E aí ele e o Rabicho foi atrás do Bartô. Chegou lá, eles usaram um feitiço contra o Bartô também, que contou toda a verdade, que o filho dele queria ir atrás e tudo mais. E aí meio que reverteu. Eles tiraram o feitiço do filho do Bartô. E esse feitiço foi pro Bartô, pra ele continuar a vida dele normal e não lembrar do filho dele. E aí, como o Voldemort tava grato porque o cara queria ajudar ele, ele foi e mandou ele ir atrás do Olho Tonto Moody, porque ele sabia que o Woody ele ia dar aula em Hogwarts. Porque a Berta Jonks, a moça que desapareceu, eu lembrei o nome dela, contou pra ele. E aí eles foram atrás do Olho Tonto Woody. E chegou lá, eles conseguiram pegar o Woody e jogar na mala. Fizeram uma poção Polissuco que tomou. O filho do Bartô tomou. E virou o Woody. Inclusive, teve uma denúncia de barulho, porque o Woody morava numa rua dos trouxas. E quem foi lá ajudar ele foi o Sr. Weasley, porque eles eram amigos. E tudo isso aconteceu antes do Harry voltar para Hogwarts. Olha a história, o tamanho. Então, assim, quando o Olho Tonto chegou em Hogwarts, ele já não era o Olho Tonto, eu já sabia, né? Dá pra perceber que quando ele entra lá todo doido, faz o feitiço pro teto. Isso não acontece no livro, tá, gente? Não tem essa cena. Mas ele já chega lá como o filho do Bartô, né? Não como o Olho Tonto. Aproveitando o engajamento de coisas que não aconteceram no livro, mas aconteceram no filme, tem uma cena que é muito legal, mas que eu nunca entendi. Que é aquela cena que o Harry ele vai na primeira missão de capturar o ovo, só que aí o dragão ele acaba conseguindo escapar e vai atrás do Harry. Sempre que eu assisti o filme eu pensava, como não tem ninguém que vai atrás, como não tem ninguém pra ficar ali cuidando do dragão. Porque assim, o dragão vai atrás do menino e ninguém, ó, nem aí. Aí o menino se vira lá. Se o dragão matar, matou, entendeu? Se achar o corpo bem, se não achar, bem também. Mas assim, no livro não existe essa cena de perseguição. Inclusive, tem uma equipe especializada que é liderada pelo irmão do Ron, o Carlinhos, que estava na Romênia estudando dragões. Ele tem uma equipe especializada em dragões e que, caso acontecesse de um dragão escapar, igual aconteceu no filme, eles imediatamente conseguiriam deixar o dragão imóvel. Então, pra preservar a vida dos jogadores, né, gente? Porque, pelo amor de Deus. E aí, o que acontece? Não tem essa cena no livro. Eu não sei por que inventaram essa cena. Em vez de gastar todo o dinheiro que gastaram, eles podiam incluir o Dobby, que é super presente no livro. O livro todo. A Wink, essa elfa doméstica, é presente também o livro todo. E eles nem aí. Não apareceu o Dobby, não apareceu o Wink, o Sirius, que é super presente durante o decorrer do livro inteirinho, não apareceu também. Inclusive, aquela erva estranhazinha lá que o Neville dá pro Harry pra ele poder ficar debaixo d'água, não é o Neville que dá no livro. Na verdade, é o Dobby que dá pro Harry. Porque ele escuta o Olho Tonto falando com a Minerva sobre o que ia ser a prova e que se o Potter já tinha conseguido achar alguma coisa, e aí ele fala o nome da erva, o Dobby rouba lá no negócio do Snape, né, naquele reservatório, aquela sala que ele guarda as coisas de poções, e dá pro Harry. E por isso o Harry consegue fazer a prova, porque ele não sabia como que ele ia respirar uma hora debaixo da água, não conseguiu descobrir nada, e o Dobby vai lá e dá pra ele. Então assim, o Dobby é muito presente, a Wink é muito presente. Os Sirius, eles encontram os Sirius no Hogsmeade.
Eles encontram, conversam com o Sirius pessoalmente e ficam se comunicando com ele toda hora por carta. E no livro é assim, só que no filme eles nem aparecem. O Dobby não aparece, a Wink não aparece e o Sirius aparece na lareira lá. Bom, indo agora para a última tarefa dos campeões, que é quando eles vão pro labirinto. Bom, no labirinto, no livro, tem muito bicho lá, tá? Muita coisa para atrapalhar eles. Como, por exemplo, os explosivinhos do Hagrid, que são basicamente uns bichos com os ferrões que jogam umas coisas que explodem. Tinha uma névoa, que pra quem jogou Dark Souls, sabe que quando você vai enfrentar um boss, tem uma névoa, assim, numa porta, né? Como se fosse uma porta, com uma névoa. E aí você entra lá, você aparece em um outro ambiente e aí você enfrenta o boss. É basicamente um conceito da névoa do labirinto do Harry. Eles passam por essa névoa espessa e aí eles entram no mundo onde eles estão de cabeça para baixo e aí eles têm que descobrir como sair de lá, né? Se eles ficam paralisados, se eles vão andar ou não. Tem esfinge, gente, esfinge no negócio. Tem aranha gigante, tem um monte de bicho para atrapalhar eles, tem bicho papão. Tudo para atrapalhar eles a não encontrar a taça do campeão. E no filme não tem, né? É só um labirinto. O máximo que aparece lá é a Fleur Delacour. Caída lá, parada. Também ela cai no livro, tá? E só, não tem nada a mais, nada a menos. No livro não, tem o labirinto, tem os bichos lá, é bem legal, bem ação. E aí, o que acontece? Quando ele e o Cedrico cata a taça do campeão e vai lá pra casa dos Riddle, né? Onde tem o cemitério que o pai do Riddle tá enterrado e tudo mais, algumas cenas são diferentes do filme, tá? Por exemplo, no filme, ele fica naquela estátua presa, né? Por conta de feitiço. No livro não, no livro o Rabicho que pega ele e amarra ele no negócio lá, né, naquela estátua. Na verdade, não é nem uma estátua onde o Rabicho amarra ele. É como se fosse aqueles negocinho que fica na cova, que eu não lembro o nome. Mas amarra ele lá e é do pai do Tom também. Não tem estátua nenhuma. E depois, quando ele vai duelar com o Voldemort fala pro Rabicho desamarrar ele e dá a varinha pra ele, tá? Então, assim, teve essa modificação. Eu achei que ficou mais legal do jeito do filme, do que do jeito do livro. Mas, enfim, teve isso daí. Outra coisa é que o Cedrico morre sem falar nada. O Voldemort chega lá, né, no colo do Rabicho. E o Rabicho simplesmente mata o Cedrico, porque o Voldemort manda, mas o Cedrico nem chega a falar nada. No filme, ele até tenta proteger o Harry, pergunta quem que é ele, o que ele quer, né? Mas é diferente, não tem isso. E aí, depois que o Voldemort ele finalmente fica forte e fica como o corpo de uma pessoa normal, não uma criança, um bebê, ele conta que ele odiava o pai dele porque o pai dele era trouxa. E quando o pai dele descobriu que a mãe dele era bruxa, ele largou a mãe dele grávida. E aí a mãe dele teve ele, só que morreu no parto, e aí ele ficou num orfanato de trouxas. E ele odiava aquilo, e ele prometeu pra ele mesmo que ele ia se vingar do pai dele e de todos os trouxas. Ou seja, meu povo, o Voldemort é sangue ruim. Agora, imagina se o Malfoy, o Lúcio Malfoy, ficar sabendo disso, se ele ia ter toda aquela pimposidade dele e ia seguir o Lord Voldemort. Eu duvido que não, né? Porque o Voldemort é um sangue ruim. Só que os Comensais da Morte não sabem disso. Tanto é que ele conta pro Harry antes dos Comensais da Morte chegar. E tudo mais. Então, assim, o resto é igual, eles duelam, aparecem os pais dele e tudo mais. Só que essa parte aí que ele fala, ele conta a história do pai e da mãe, ele não tem no filme. E eu duvido que o Lúcio iria seguir o Voldemort se ele soubesse dessa história. Porque o Lúcio é todo pimposinho, porque ele é sangue puro e blá, 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 blá. Então, assim, né, gente? O cara é forte e é sangue ruim. Então, sangues ruins são mais fortes. Ninguém mexe com a Hermione. Então, por hoje é isso. Espero que tenham gostado. Siga lá no Instagram, @ariamartins. E até a próxima. Falou!